Você está convidado a participar conosco ali em nossa igreja. Mas, se você não quiser estar presente por motivos pessoais, você pode participar conosco assistindo a transmissão do culto que será feita, e você poderá então participar da ceia também pela transmissão do nosso culto. Para que você possa participar da ceia, é necessário que você tenha algumas coisas à mãos. Por exemplo, você vai precisar de um pedaço de pão. Não precisa ser um pedaço de pão muito grande, um pedaço de pão pequeno, para que você possa estar participando. E também suco de uva, que você pode colocar num copinho, numa tacinha ou num cálice. Importante não é comer o pão e beber o suco. O mais importante é entender a essência desta celebração. Todas as vezes que nos reunimos como igreja em comunhão para celebrarmos a ceia, nós estamos anunciando a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha. Vamos aí louvar ao Senhor, esperamos que você possa cantar com a gente. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir
tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Baixinho. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Beijo. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o discipulado e hoje nós vamos tratar sobre a vida do discípulo. O tema da nossa lição de hoje é a vida do discípulo. E quando nós pensamos na figura de um discípulo, o que vem em nossa mente é alguém que segue o seu mestre. Nós imaginamos um mestre caminhando e o seu discípulo indo atrás dele. Nós imaginamos um discípulo que leva a vida de acordo com os ensinamentos desse mestre, que se esforça para vencer a si mesmo e agradar o seu mestre. O discípulo é aquele que tem o desejo de ser como o seu mestre. Ele tem o desejo de ser como o mestre, aprender com o seu mestre, para que depois ele também possa ensinar. Quando nós trazemos à nossa mente essa figura, nós pensamos em alguém que procura desenvolver a sabedoria, o entendimento, também em alguém que passa adiante o que aprende com o seu mestre. E é justamente sobre essa vida, sobre essa vivência do discípulo que nós vamos tratar hoje. A vida do discípulo tem algumas características que eu gostaria de ressaltar. Em primeiro lugar, o discípulo ele é decidido a seguir o seu mestre incondicionalmente e constantemente, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Então, em primeiro lugar, seguir incondicionalmente o seu mestre. Se nós lermos João capítulo 12, verso 26, lá está escrito o seguinte: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então veja, o discípulo está constantemente caminhando e aprendendo com o seu mestre. Em Lucas 14, 26 e 27 está escrito: se alguém vem a mim
e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Nós, com essa passagem, nós lembramos, né, aqueles pescadores que Jesus chamou para ser seus discípulos. Eles deixaram tudo para trás, deixaram as redes, deixaram a pescaria, deixaram seus barcos, deixaram o seu convívio, deixaram os seus familiares, o pai, a esposa, filhos, tudo ficou para trás. Isso significa o quê? Significa que Cristo é mais importante do que tudo que nós possamos ter. Seja material, seja afetivo, mais importante do que a nossa própria vida. Nós precisamos nos moldar à vontade de Cristo, moldar as nossas vontades, nossos desejos e nossos sonhos e caminhar com Cristo de maneira incondicional, sem colocar barreiras, sem colocar empecilhos, sem colocar distância. Nós devemos andar de perto. Então essa é a primeira característica. A segunda característica é que o discípulo é um imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1 está escrito: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então nós devemos sim imitar o comportamento de Cristo. É algo desafiador, é algo difícil, porque nós vivemos a nossa carne e Jesus Cristo é santo, mas nós devemos buscar sempre nos aperfeiçoar à vontade do nosso Mestre, para sempre fazer a sua vontade, o seu querer, e sempre agradar ao coração do nosso Mestre. Em terceiro lugar, o discípulo possui santidade. Ele tem a característica da santidade. Eu coloquei santidade / afasta-se do mal, né? É um discípulo que ele procura ser santo, separado, procura estar de acordo sempre com a vontade de Cristo, obedecendo em tudo. Em 1 Pedro 1:15 e 16 está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E como nós sabemos, ser santo é ser separado. Nós estamos separados para Cristo. Nós estamos separados do pecado, separados das práticas mundanas. Embora nós vivamos na carne, nós devemos buscar sempre a santidade, buscar sempre estar longe das coisas que nos afastam de Cristo. Em quarto lugar, o discípulo tem humildade no ensino, aprendizado e na repreensão. Ele sabe repreender e também sabe ser repreendido, sabe ouvir a repreensão que vem do seu mestre. Ele não se revolta, não esperneia quando é repreendido. Ele aceita a correção divina e conserta os seus caminhos. Em Hebreus 12:11 está escrito: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, a disciplina que nós recebemos do Mestre é uma disciplina com amor, é uma disciplina de cuidado, e nós precisamos saber receber essa disciplina, né? Nós seremos disciplinados pelos ensinamentos de Cristo, nós seremos disciplinados pela palavra. Nós precisamos entender que muitas vezes, apesar de uma disciplina ir de encontro ou contra a nossa vontade, porque somos humanos, nós precisamos saber entender, aceitá-la e corrigir as nossas posturas. 2 Timóteo 3:16 e 17 está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o objetivo é que nós estejamos sempre aptos e preparados para a boa obra. Provérbios 15:32 nos ensina o seguinte: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo,
Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento, obtém crescimento, entendimento da vontade da palavra de Deus. Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quinta característica: o discípulo nega a si mesmo em favor do próximo e do reino de Deus. Mateus 16:24 ensina aqui, nos diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, para que nós sigamos a Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos. E como nós negamos a nós mesmos? Negamos desejos carnais, negamos nossas próprias vontades para colocar em nós a vontade de Cristo, negamos os nossos próprios sonhos para viver os sonhos que Cristo tem para as nossas vidas, as metas e os objetivos que Jesus tem para as nossas vidas. E, certamente, essa não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, porque é algo que Jesus pediu de nós, abrir mão de nós mesmos, de nossas vontades, de nosso querer, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. A sexta característica: o discípulo considera-se morto para o pecado. Romanos 6, do verso 6 a 8, nos diz assim: Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, nós somos livres do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sétima característica: o discípulo tem comunhão com o Mestre. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 João 1,3. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 4,13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Oitava característica do discípulo: o discípulo conhece profundamente o seu mestre, porque ele vive com o seu mestre. Ele está constantemente seguindo o seu mestre, andando atrás do seu mestre. Onde o seu mestre está, o discípulo também está. O que o seu mestre faz, o discípulo observa para aprender. Essa relação entre discípulo e mestre, como eu havia mencionado na primeira lição, me lembra muito a relação dos mestres pintores, né, dos grandes pintores que o mundo teve. Normalmente eles começavam tendo um mestre, e eles iam viver com aquele mestre, eles moravam junto com aquele mestre, eles serviam esses mestres, e eles observavam como eles pintavam, observavam as técnicas, e a partir dali eles iam se desenvolvendo, aprendendo, crescendo, até o momento que eles poderiam seguir sozinhos e eventualmente se tornar mestres de outras pessoas. A ideia é a mesma, nós devemos seguir a Cristo constantemente. A diferença é que nós nunca deixaremos de seguir a Cristo, seguiremos até o fim das nossas vidas. E nós devemos, com este caminhar, com este andar, nos desenvolver observando as Escrituras, aprendendo como Jesus agia, como Jesus pensava, como Jesus ensinava, como Jesus falava, como Jesus se apartava do mal. Ali estão os exemplos que nós devemos seguir e imitar e aprender com Cristo. Vamos lá. Oséias 6,3 diz o seguinte: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Salmo 105, 4 diz: Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença.
Salmo 119:10. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Então veja que o discípulo ele tem esse anseio, ele tem esse desejo de nunca se desviar dos mandamentos de Cristo, dos caminhos de Cristo. Ele sempre vigia, orar e vigiar, né? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse versículo se enquadra, se encaixa muito bem nos dias de hoje, que nós estamos vivendo tempos tão difíceis de pandemia, crise econômica, tantas notícias ruins. E nós precisamos, enquanto povo de Deus, clamar a Deus para que Ele nos tire dessa situação, para que nós possamos sobreviver e ultrapassar esse mar que estamos atravessando. Nós precisamos, enquanto povo de Deus e unidos, orar, buscar a face do Senhor, nos humilhar para que Ele possa sarar a nossa terra. 9ª característica: o servo é dedicado no serviço do Senhor. 2 Pedro 1, 10 e 11 nos ensina o seguinte: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Décima ideia, 10º princípio ou 10ª característica dos discípulos. O discípulo testemunha em tempo e fora de tempo sobre o amor de Cristo. 2 Timóteo 4, 1 a 5 nos ensina o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Então a exortação deve vir com longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, amontoarão doutores para justificar as suas concupiscências, para justificar o seu erro. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Em 11º lugar, mais uma característica do servo. O servo obedece ao seu mestre. Levítico 18:4 ensina aqui: pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 1 João 3:9 Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ninguém pode seguir a Cristo sem negar a si mesmo e tomar sobre si o preço do discipulado. Após a ressurreição, Jesus orientou os apóstolos quanto a uma tarefa especial e fundamental para a igreja. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Os anos se passaram na história da igreja e o que se percebe é que certo descaso para com o discipulado. É fato que as igrejas hoje estão muito mais preocupadas em ter membros do que propriamente formar os discípulos. Isso nós temos visto hoje, observado. Igrejas superlotadas de pessoas vazias de conhecimento. Igrejas superlotadas de pessoas sem entendimento sobre a verdade do Evangelho, sobre a verdade de Cristo. Igrejas superlotadas de pessoas que não conhecem as doutrinas, que não conhecem a verdade, que não conhecem a Deus. E por conta disso, tudo que elas ouvem, elas levam como verdade, dão ouvidos
as fábulas, como nós lemos aqui. Por isso é fundamental o conhecimento e aprofundamento na leitura da palavra de Deus. Muitas delas estão gerando membros de uma religião e não discípulos do Senhor Jesus Cristo. E essa é a pura verdade. As pessoas estão se tornando meramente religiosas, estão seguindo ou sendo membros de uma religião, mas não membro do corpo de Cristo. Não membros nem discípulos do Senhor Jesus. Até porque, além de seguirem fábulas, não entendem o que é o discipulado, não entendem o que são as doutrinas. Talvez a explicação para isso se deva ao fato de que só pode discipular quem um dia foi discipulado. E é justamente isso que nós estamos falando. As pessoas estão seguindo fábulas, não estão sendo discipuladas na verdade do Evangelho, por isso não se tornam discipuladoras. O fato de o discipulado não ser estabelecido como prioridade cria um círculo vicioso. Boa parte da liderança das igrejas hoje não sabe o que é o discipulado cristão. Por isso, o que se verifica dentro do cristianismo contemporâneo se mostra tão diferente do que a igreja tinha no início da era cristã. Há muitos religiosos cristãos, mas nem tantos discípulos de vida e vocação. E essa, infelizmente, é uma verdade. Então nós vamos meditar na lição propriamente. E o primeiro tópico para a meditação é que a formação do discípulo é uma iniciativa do Senhor. Esse é um tópico que nós até já observamos e nós entendemos que tudo começa com o chamado do Senhor. A partir do chamado do Senhor, a partir do momento que nós ouvimos a voz de Cristo e nos colocamos dispostos a crer que Ele é o único Senhor e suficiente Salvador, e obedecemos os seus mandamentos e seguimos os seus passos, aí sim nós começamos a ser discipulados e podemos ser discipuladores. A ação inicial para um relacionamento com Deus tem início nele próprio e se manifesta por meio do chamado para segui-lo, conhecê-lo e amá-lo. E essa é exatamente a experiência que aqueles pescadores viveram. Eles estavam vivendo ali o seu dia a dia normal, o que eles já estavam acostumados a viver, e no momento que Cristo os chamou, eles deixaram tudo para trás. Mas primeiro houve um chamado, e Cristo nos chama nesse momento para sermos discipuladores, para sermos discipulados e para sermos discipuladores. Cristo já nos tem chamado para ensinarmos o Evangelho, a verdade. Ele nos tem chamados para pregarmos o Evangelho. E a partir do momento que aqueles pescadores aceitaram a seguir a Cristo e se permitiram ser moldados por Cristo, tudo ficou para trás. A presença de Cristo, a verdade de Cristo, Cristo se tornou a prioridade, ficando tudo para trás no seu caminho. E nós devemos ter essa mesma postura e entendimento, porque uma vez que nós já somos e sabemos que somos chamados por Cristo, ele deve ser a prioridade. O discipulado e a pregação do Evangelho deve ser, sim, a prioridade das nossas vidas. No mundo antropocêntrico, ou seja, no mundo que coloca o homem como centro de tudo, em que vivemos, a compreensão comum é que todas as coisas emanam do homem. Tudo é prerrogativa humana e não uma resposta ao chamado de Deus. Porém, a teologia reformada, fortemente embasada na Bíblia, nos ensina que a iniciativa é sempre de Deus. O princípio de tudo está em Deus, e nós sabemos disso. Conforme Gênesis 12, 1-9, Deus apareceu a Abraão e o chamou. Abre aspas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Veja que Abraão teve essa mesma experiência de primeiro ser chamado, para depois seguir a Cristo, seguir ao chamado que foi proposto a ele. Sê tu uma bênção.
Deus o vocacionou para ser bênção e por isso manifestou a ele o seu chamado. O mesmo aconteceu com Moisés. Deus o chamou para retornar ao Egito e libertar Israel. Nós vemos isso em Êxodo 3. Foi assim também que ocorreu com alguns daqueles que se tornariam discípulos. Estando à beira-mar, foram abordados por Jesus. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Marcos 1,17. Levi recebeu o mesmo chamado de Jesus. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Eu acho muito interessante as respostas que são dadas ao chamado de Cristo. É uma resposta imediata, é uma resposta sem dúvida, sem titubear, é uma resposta certa, é uma resposta que é dada logo em seguida ao chamado de Cristo. Não é uma resposta postergada, não é uma resposta que é deixada para depois. Deixa eu ver, deixa eu ir na minha casa primeiro. Não, a resposta, Jesus Cristo chama e a resposta é exata. Naquele exato momento, a resposta é dada. E assim também deve ser conosco. É o Senhor que chama pecadores para segui-lo e se tornarem seus discípulos. Mateus 4,19. É a graça de Deus que toca o coração do homem, habilitando-o para seguir a Cristo. Não fosse essa iniciativa divina, nós jamais teríamos esse desejo ou essa inclinação para seguir a Cristo, porque a nossa inclinação é a inclinação da carne. Então, a nossa inclinação, a nossa propensão é sempre de nos afastarmos de Deus, por causa da contaminação do pecado. Mas Ele, pela misericórdia e pela graça dEle, Ele nos chama para servi-lo. E esse sim é o favor imerecido, a graça de Deus, de nos chamar para servi-lo, para segui-lo e para pregarmos a mensagem do Evangelho. Se não fosse o chamado de Deus, nós jamais teríamos essa iniciativa. E isso ficou claro na atitude de Adão e Eva após o pecado. Em vez de procurarem Deus, tentaram se esconder dele. O apóstolo João declara: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Aqui reside a base do discipulado, a plena consciência, veja, aqui reside a base do discipulado, a plena consciência de que há um chamado de Deus para nos abençoar e para nos transformar em canais de bênçãos. Sobre essa iniciativa divina, a palavra de Jesus é clara: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. João 15:16. Portanto, nós entendemos com isso que o princípio de tudo está no nosso Deus. É Ele quem nos chama para servi-lo. E nós devemos entender que esse é um grande privilégio que Deus nos dá, a oportunidade de entender a verdade da mensagem dele para que nós cumpramos a missão de pregar. É um grande privilégio para nós recebermos essa incumbência, esse dever de pregar a verdade do Evangelho, sabendo sempre que nós somos chamados pela misericórdia dele, por manifestação da graça. A vida do discípulo se desenvolve em santidade, como nós vimos nas características iniciais dos discípulos. A santidade é uma característica marcante do discípulo. A palavra santo na Bíblia significa separado. Deus chamou Abraão, ou Abrão naquele tempo, para ser santo, ou seja, separado. Gênesis 17:1. Deus separou Abrão para aquela missão, tratou com ele, orientou Abrão para que aquela missão fosse cumprida. A separação consistia em uma não identificação com o mundo de tradição politeísta dos seus dias. John Stott, em seu livro Contra a Cultura Cristã, afirma que o valor do cristão está em sua diferença como sal e não em sua identificação com
o mundo. Por isso a Bíblia nos diz, não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos ter a forma do mundo, nós precisamos ser totalmente diferentes do mundo, sal da terra, luz do mundo. A luz na escuridão não é mais ou menos luz, ela se destaca, ela reluz, ela é totalmente diferente da escuridão. O sal também dá o sabor, o sal faz toda a diferença no alimento, por exemplo. Nós precisamos ser assim, nós não podemos ser confundidos, nós precisamos ser conhecidos simplesmente pelo olhar, pela observação. A observação deve ser suficiente para sermos reconhecidos como pessoas diferentes do mundo, transformadas, separadas do mundo. Ao contrário disso, temos visto muitos cristãos se tornando cada dia mais parecidos com o mundo. Muitas vezes se usa uma desculpa de que a igreja deve ser atraente aos não crentes, para se tornar parecido com o mundo, trazendo coisas do mundo para dentro da igreja, como uma suposta nova roupagem cristã, entre aspas, cristianizando coisas do mundo. Mas o evangelho basta, e o que atrai os não crentes não é festa, não é barulho, etc., mas a presença de Deus e o consolo do Espírito Santo e a libertação que a mensagem do Evangelho proporciona. O que atrai o não crente é a nova vida, através do trabalho do Espírito Santo. Mateus 5,15 fala assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando há uma identificação, o sal perde o seu sabor, conforme Lucas 5, 1-8. Jesus ministrava os valores do reino a uma multidão à beira-mar sobre o barco de Pedro, que lavava as redes após uma noite improdutiva. Jesus ordenou-lhe que lançasse as redes ao mar. Baseado em sua experiência, Pedro disse que o faria sob a palavra de Jesus, pois haviam trabalhado a noite toda sem pegar nada. Tendo lançado as redes, ao recolhê-las, quase se romperam de tantos peixes. Pedro lançou-se aos pés de Jesus e reconheceu sua indignidade. Em Lucas 5,8 está escrito: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mais do que isso, reconheceu a grandeza e a santidade de Deus em Cristo. Sem essa percepção da indignidade humana e da santidade de Deus, a qual somos chamados, não existe o discipulado. Em sua primeira carta escrita aos Coríntios, Paulo apresenta uma ambiguidade que faz parte da caminhada do discípulo. É a ambiguidade de ser santo e, ao mesmo tempo, chamado à santidade. Segundo o apóstolo, a igreja de Corinto tanto era santa como ainda não era. Foi santificada e, ao mesmo tempo, chamada à santidade. 1 Coríntios 1-3. Diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e irmão de Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto ocorre com todos os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. São santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Se por um lado aqueles cristãos eram a igreja de Deus em Corinto, por outro, estavam longe da santidade que convém àqueles a quem Deus chama para si. Naquela igreja havia disputas, orgulho, permissividade, imoralidade, litígios e outros males. Por isso foram exortados a corresponderem à santidade daquele que os chamava. Portanto, essas coisas devem estar longe de nós e das nossas igrejas. Disputas, orgulho, permissividade, imoralidade, litígios e todos os males. Nós devemos nos aproximar cada dia mais e cada vez mais, buscarmos nos aperfeiçoar em buscar a santidade. Nos corrigindo, errou, peça perdão a Deus
e não cometa mais esse pecado. E corrija suas posturas e as suas atitudes. Cometeu um outro erro, peça perdão a Deus. Não cometa mais esse pecado. Corrija suas posturas, suas atitudes. E dessa forma, caminhando assim, buscando sempre nos assemelhar e imitar a Cristo, nós vamos aperfeiçoando a nossa caminhada e vamos nos aproximando cada vez mais da santidade que é pedida de nós por Jesus Cristo. Falando sobre santidade da igreja, o apóstolo Paulo declara: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Como discípulos de Jesus, não podemos nos conformar com a nossa inclinação para o pecado. Devemos sim buscar santidade pessoal e constante. Falando sobre a santidade do discípulo, Jesus afirma em João 15, 2 e 3: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produzam mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 1 Pedro 1,15 também ensina: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Como é santo o nosso Deus, nosso proceder deve ser absolutamente em santidade, nos mínimos detalhes. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, em tudo que fizermos, pensamos, em tudo que nós falamos e etc. E como podemos agradar a Deus e buscar a santidade? João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santidade se busca através da palavra de Deus, a Bíblia. Leitura e aprofundamento nas Escrituras, relacionamento com Deus. Sem leitura constante da Bíblia, como vamos conhecer a vontade de Deus? Como vamos consertar os nossos caminhos sem uma leitura constante da Bíblia e aprofundada também nas doutrinas? Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O perecimento é a consequência desastrosa de não conhecer a Deus e sua vontade. A destruição é a consequência de não conhecer a palavra de Deus e a sua vontade. O versículo traz em seu significado o princípio de que a falta do conhecimento de Deus leva o homem à ruína e à destruição. E, aliás, falta do conhecimento e prática daquilo que a Bíblia nos ensina leva o homem à ruína e à destruição. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra não podem ter comunhão com Ele, pois nem mesmo sabem quem é Deus. Sem ler as Escrituras, nós não sabemos realmente quem é Deus. Separadas de Deus, essas pessoas não encontram outra coisa senão o sofrimento. Não encontram a verdadeira felicidade, a paz, o amor que só se encontram no consolo, na palavra e na presença do Deus vivo. Mateus 22, 29 está escrito: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas falam em Deus, se mostram simpatizantes à obra de Deus, se dizem servas de Deus, mas não querem saber de conhecer verdadeiramente a Deus, não querem se aprofundar, não querem se tornar filhos de Deus, preferem continuar sendo criaturas. Elas rejeitam o verdadeiro conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, que testificam de Cristo, a revelação suprema e final de Deus. Essas pessoas até são ouvintes da palavra, mas não são praticantes dela.
Tiago 1:20. Vivem no engano porque possuem a informação, mas não possuem o relacionamento. Essas pessoas querem conhecer as bênçãos de Deus, mas não querem conhecer o abençoador. Estão interessadas naquilo que Deus lhes pode dar, mas não estão interessadas em saber quem Ele é. Preferem negar a Cristo e viver de acordo com as suas concupiscências. Preferem estar amoldadas ao mundo do que estar amoldadas à vontade de Deus. Preferem se auto-enganar. Preferem se enganar, dando desculpas a si mesmos para continuar vivendo de acordo com os seus pensamentos e suas vontades, negando a Cristo, do que se entregar e transformar a sua vida e viver de acordo com a vontade de Cristo. 2 Coríntios 7:1 ensina o seguinte: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, a santidade é aperfeiçoada no temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Hebreus 12:14 diz: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É uma sentença, é uma decisão final. Ou seja, sem a santidade ninguém verá a Deus. 1 Tessalonicenses 4:7 ensina aqui: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Efésios 5:3 Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então veja que a Bíblia nos orienta que no nosso meio não deve haver nem mesmo menção a essas coisas, nem menção à imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, porque essas coisas não nos pertencem, não são próprias, não são adequadas a nós. Romanos 12:1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E temos mais um ponto na lição que nos ensina que a vida do discípulo requer obediência. Nós vimos isso aqui já diversas vezes, mas é preciso ressaltar, repetir, para que isso esteja gravado em nossas mentes e nossos corações. Obediência. Só pode dizer, como nós vimos nas lições passadas, que ama a Deus quem obedece. É aquele que ama, é aquele que obedece a Deus que realmente o ama. Dizer que ama a Deus levando uma vida de desobediência é viver na hipocrisia. É levar uma vida de hipocrisia, fingindo, uma vida de fingimento, porque Deus sonda os corações e sabe, Ele nos conhece, sabe das nossas atitudes, sabe das nossas inclinações, e a consciência de que Deus vocaciona tanto para a salvação quanto para o serviço desemboca em obediência. É como declarou Paulo: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para ele, que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Uma vez que Cristo pagou o preço por nossas vidas, nós pertencemos a Ele. Nós somos propriedade dele. E nós devemos viver, abrir mão de nós mesmos, porque já estamos mortos, para vivermos com Cristo, fazendo a sua vontade. Não podemos ignorar o fato de que a prerrogativa inicial de todo o processo de discipulado é de Deus. Todavia, esquecer que há um preço para seguir no caminho do discipulado é incorrer em sério erro. Jesus afirma em Mateus 16, 24: quem quiser vir após mim,
a si mesmo se negue, tome a sua cruz e segue-me. Negar a si mesmo e tomar a cruz são expressões que apontam para o fato de que o discipulado tem um preço, a obediência. Jesus nos previne dizendo: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7:14. Atualmente parece estar na moda declarar-se evangélico. Pessoas famosas fazem isso e causam euforia em muitos evangélicos. Porém, fica evidente que nem todos os que assim procedem são de fato discípulos de Jesus. Eles demonstram não ter qualquer ideia do preço do discipulado, pois não produzem frutos dignos de arrependimento. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. A obediência é a marca do verdadeiro discípulo. Disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, aquele que tem os mandamentos e guarda os mandamentos e pratica os mandamentos de Jesus, esse é o que realmente o ama. Isso está em João 14:21 e 24. A obediência no discipulado decorre de um coração humilde e desejoso de aprender com o seu Senhor. Pedro era grande pescador, mas sob as palavras do mestre obedeceu e jogou as redes, mesmo sabendo que não havia possibilidade de apanhar algum peixe. Em virtude da obediência, vivenciou uma experiência maravilhosa. O êxito do discipulado repousa na obediência à palavra do Senhor. 2 Timóteo 2,15 ensina assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu gostaria de trazer o hino 362 do HCC, que tem como título Desejo a Santidade. Ele diz assim: desejo a santidade do amor do meu Jesus, viver para a sua glória e andar em sua luz. Eu aprender desejo a justa e santa lei, as ordens do meu mestre eu obedecerei. Seguir em tudo almejo o exemplo de Jesus, trilhando o bom caminho que ao santo lar conduz. E Cristo, o meu bom mestre, também me ensina a orar. Sozinho na montanha com Deus vou conversar. Amar e obedecer-te desejo, meu Jesus, pois tu por mim morreste pregado numa cruz. Ó Salvador, concede-me a mim o teu favor, que eu mostre a toda a gente o teu imenso amor. Que essa palavra possa permanecer em nossos corações e que nós possamos entender a importância do discipulado e de buscarmos a santidade e de estarmos cada vez mais amoldados à palavra de Deus, transformados, regenerados pela palavra de Deus, e que nós possamos firmemente prosseguir em pregar o Evangelho, prosseguir em conhecer a Deus e nos aprofundar na verdade do Evangelho, para que tenhamos paz, para que tenhamos uma vida tranquila e para que nós possamos ensinar o Evangelho aos nossos próximos. E que o irmão prossiga naquele desafio que foi feito desde o início de discipular pessoas. Continue orando por aquelas pessoas que o irmão separou e continue se relacionando com essas pessoas. Nas próximas semanas, faça um convite para que essa pessoa assista o culto online, para que essa pessoa assista a EBD e continue orando e se relacionando para que quando nós chegarmos ao fim dessa pandemia, o irmão possa convidar essa pessoa para que ela se reúna conosco no templo, para que essa pessoa continue sendo discipulada e para que ela venha a Cristo em nome de Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de meditarmos na sua palavra, de aprendermos mais sobre o discipulado. Senhor Deus, continue nos capacitando, nos orientando e nos moldando para que possamos cada dia mais fazer a sua vontade e cumprirmos o ID, Senhor Deus, que é a tua ordenança para nós. Nos dá entendimento da sua vontade, nos dá sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.